Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, recentemente terminou aqui no Brasil a saga Juízo Final, mais recente mega saga da Marvel Comics. E essa foi uma mega saga que não causou assim tanto rebuliço, ela não causou tanto frisson ou tanto hype quanto nós costumamos dizer. Já faz um tempinho que uma mega saga não explode assim entre os leitores. Acho que as últimas foram as Guerras Secretas e também Império Secreto. Acho que foram as últimas que causaram assim maior impacto, maior discussão entre os leitores. De todo modo, vamos agora pensar um pouco sobre Juízo Final, sobre os impactos que essa saga trouxe para o universo Marvel, sobre se ela é legal, se ela não é, afinal de contas, ter tido hype ou não ter tido, não quer dizer que a saga foi boa ou que ela foi ruim. Vamos falar um pouco sobre ela e sobre esse modelo de mega saga. Mas antes de entrar no quadrinho em si, nós vamos ter foco nessa última edição aqui, que é Juízo Final 4. Vamos lembrar que esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria parceira aqui do canal. Link para Comic Boom tá na descrição do vídeo se quiser dar uma olhadinha. O trabalho dos caras é bem bacana. Vamos lá. A saga Juízo Final é escrita pelo Kieron Gillen e desenhada aí por um grande número de desenhistas, né? Os últimos números, por exemplo, o número 6 tem a arte do Valerio Schiti e do Ivan Fiorelli. São os dois desenhistas que estão nesse número 6. Mas essa edição aqui, ela não tem só o número 6. Ela tem Juízo Final X-Men, Juízo Final Ômega, porque a saga ela teve os 6 números, teve alguns especiais que foram escritos pelo Kieron Gillen e que também são importantes para a saga. Tá tudo aqui nessa minissérie em 4 edições que a Panini lançou. Os únicos tie-ins que são importantes são os tie-ins da revista dos X-Men e eu vou mencionar esses tie-ins no decorrer do vídeo. Mas vamos lá, né? Os outros desenhistas, como eu falei, da edição 6, que é a edição final de Juízo Final, Valerio Schiti e Ivan Fiorelli, mas temos também o Francesco Mobile, o Pasqual Ferry e o Gil Villanova. Eu vou mostrando os desenhos para vocês enquanto falo do quadrinho. Vamos lá. O seguinte, né? Essa foi uma saga que trouxe elementos bem interessantes, mas que ela, ao meu ver, sofre de alguns dos males comuns dessas mega sagas recentes. Por exemplo, é tudo muito corrido, principalmente o final. A resolução é rápida, assim, mas não só o final, principalmente, mas não só. Além disso, nós temos uma tragédia de escopo inimaginável que, no final das contas, acaba sendo simplesmente mais uma terça-feira do universo Marvel. A saga não tem tantas consequências. E quando eu falo consequências, ela tem consequências para alguns personagens, mas ela parece não impactar, ao final das contas, a vida das pessoas. As pessoas vivem um negócio terrível e o universo segue como se nada tivesse acontecido. Como eu disse, tem consequências, principalmente para os Eternos. Para os X-Men também, um personagem importante morre. Mas, bom, o universo Marvel segue como se não tivesse tido grandes impactos. E isso, ao meu ver, incomoda. Fico pensando, cara, uma saga nesse escopo, e o escopo, daqui a pouco eu vou dar uma sinopse, é enorme, ela é para ecoar. E ecoar não é simplesmente ter tie-ins, ter histórias derivadas com outros personagens. Isso é importante, mas não é só isso. É realmente que no universo como um todo, o universo que é integrado, aquilo tenha peso, né? Aquilo, pensa, por exemplo, na Guerra Civil ou a Invasão Secreta. Todo o universo Marvel foi impactado. E uma saga como o Juízo Final era para ter tido algo assim. Ao meu ver, essas mega sagas, elas têm que ser mais raras, elas não podem estar acontecendo todo o tempo, mas elas têm que ser bem planejadas para que o lance do universo integrado, do universo compartilhado, ele brilhe, sabe? Essa coisa do universo compartilhado mostre a que veio. A saga realmente ela tenha peso, e isso não acontece com o Juízo Final. Apesar de envolver 3 núcleos aí do universo Marvel, né? Envolve os Vingadores, envolve os Eternos e envolve os X-Men. Como eu disse, a saga é escrita pelo Kieron Gillen, aquele que provavelmente é o melhor escritor da Marvel no momento. E ela mostra uma guerra entre os Eternos e os mutantes. Os Eternos passam a considerar os mutantes como um excesso deviante
e querem exterminar os mutantes. Bom, e no meio da saga nós temos a ressurreição de um celestial que estava na Terra. Os celestiais são os criadores dos Eternos. Isso para usar esse celestial para terminar a guerra. E esse celestial, em vez de terminar a guerra, ele resolve julgar a todos, mutantes, eternos e humanos. E se a maioria dos seres que habitam a Terra for considerada indigna, a Terra vai ser destruída. E aí a história passa a ter duas frentes. Um grupo vai tentar destruir o Celestial, derrotar o Celestial, e a humanidade, os mutantes, os eternos, eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar passar no teste, né? Afinal de contas, vão tentar passar no teste aí. E aqui, minha gente, nessa edição, que é a edição 4, nós vemos o confronto final. Há um grupo que está dentro do Celestial e vai procurando um núcleo dele, né? Um núcleo lá onde está a energia dele, acho que me parece ser o núcleo da personalidade dele também, para destruir. E ao mesmo tempo, nessa história, nós temos a maioria dos seres da Terra, da humanidade, pelo menos, morta, assim. O conceito da resolução, é bem bom. Aí aqui eu vou dar um spoiler, né? Os heróis, eles voltam o julgamento do Celestial contra o próprio Celestial. Colocam para ele a seguinte pergunta: você é digno de julgar a todos? Ou seja, ele vai julgar a si mesmo, assim. E aí fica aquela pergunta, né? Que Deus poderia julgar os seres humanos? Que tipo de Deus teria autoridade para julgar os seres humanos? Porque o julgamento que acontece nessas histórias aqui, ele é um julgamento arbitrário, ele me parece despido de misericórdia, embora ele seja individual, cada um passa por um julgamento diferente. Enfim, que Deus pode julgar os seres humanos? Essa é a questão que fica aqui e, ao meu ver, é uma questão bem interessante. Bom, as consequências do que o Celestial faz, na sua grande maioria, são desfeitas. Há algumas que ficam. Por exemplo, o genocídio de Araco. Fica também a morte de uma Eterna que é a Sersi, e também fica a revelação do grande segredo dos Eternos, que é o preço da imortalidade deles. Cada vez que um Eterno ressuscita, um humano aleatório morre. Enfim, o que acontece é que as consequências diretas do ato do Celestial, elas são desfeitas. Mas aquelas consequências, por exemplo, o genocídio lá em Araco, ele foi perpetrado pelos Eternos. A morte da Sersi é uma consequência do julgamento da Sersi pelos humanos. Enfim, essas consequências, elas ficam. E nós temos aí mudanças para os Eternos. Por exemplo, temos uma personagem que morreu, uma personagem importante, já foi vingadora, inclusive, a Sersi. Outra coisa é que uma Eterna, ela ganha o poder de um Celestial, ela se torna uma divindade. E surge uma nova facção entre os Eternos. Isso já estava sendo desenvolvido na mensal dos Eternos, mas aqui isso é mostrado com mais detalhe. E assim, é legal, assim, uma coisa, tem uma sacada bem legal, é que mostra a escrita dos Eternos, a escrita que seria superior a todas as outras, né? E o Gillen coloca a escrita que é superior a todas as outras, que é a história em quadrinhos. Ele diz que ela conjuga imagens e palavras de um jeito que comunica muito, mas que a maioria das culturas não consegue perceber esse potencial. Bem legal isso. Gente, e o talento do Gillen, ele segura a saga, eu tenho que dizer isso. Ele segura a saga com ideias muito legais, assim. É isso que segura o juízo final. Mas assim, me fez pensar nesse modelo de Mega Saga, como eu já mencionei aqui no vídeo, lá no início. Cara, esse modelo, eu não sou um detrator desse modelo. Eu acho que Mega Saga é bem bacana. Ela realmente atrai leitor, é uma coisa que empolga a gente. Só que, como eu disse, elas têm que acontecer pouco, e eu acho que a Marvel, inclusive, diminuiu um pouco o número de Mega Sagas, isso é positivo, só que elas têm que ter um planejamento editorial preciso. O mais interessante é quando uma Mega Saga ela é consequência de algo que está acontecendo. Pensa aí, o Vingadores do Hickman com Guerras Secretas, a própria Guerra Civil com a mensal dos Vingadores do Bendis.
Deixa eu pensar mais o que? O Império Secreto com Capitão América do Nick Spencer. Você tem algo antes que desemboca nela. Ou então, mesmo quando não acontece esse algo antes que desemboca, ela é vista como um ponto aglutinador. E aí tem que ter um planejamento editorial que pense esse universo compartilhado. Então, enfim, tem essa pegada. E aqui a gente não tem isso, embora o Gillen aí, num talento individual, segure as coisas. Assim. Algo que vale dizer é que, para mim, os pontos altos dessa Juízo Final, os pontos mais altos, eles não estiveram na minissérie. Eles estiveram nos tie-ins das revistas dos X-Men. Tanto X-Men Red quanto Imortais X-Men. Cara, a batalha do Magneto é o mutante que é morto. A batalha do Magneto contra o Eterno Poderosíssimo lá é muito interessante. É um momento épico do personagem, ele se mantendo vivo com seus poderes depois de não ter mais coração. É muito bacana. Também a história de alguns julgamentos, por exemplo, o julgamento do Êxodos, que apareceu em Imortais X-Men, talvez é a melhor história do Êxodo já escrita. Enfim, os pontos altos estão fora da minissérie. E não por coincidência, eles também são escritos pelo Kieron Gillen. Mas é isso, minha gente. Tá aí o meu olhar final. Acho uma saga, ideias bem legais, algumas sequências muito bacanas, talento aí e mérito do Kieron Gillen, mas que pecou nesse planejamento editorial. Ela podia ser mais redondinha, porque às vezes as coisas vão pulando de situação para situação, isso me incomoda nessas séries. Ela peca por falta de desenvolvimento, né? Você tem o ponto A e o ponto B, aí mostra o ponto A e o ponto B, mas não mostra, ou melhor, você tem o ponto A e o ponto C, mas não mostra o ponto B como caminho. Enfim, tá aí o meu olhar. O que você achou? Bota aí nos comentários. Vou parando por aqui. Lembrar do link da Amazon, caso você fazer alguma compra nessa loja, por favor, não esqueça de usar o link aqui do Ministério. É isso que mantém o canal funcionando, que dá o sustento material. Se teve algum barulho por esse vídeo, peço desculpas, estou gravando num horário mais barulhento, mas é o horário que deu. Tomar uma sequência mais complicadinha no trabalho, então tá complicado achar um pouquinho de horário. Mas a gente, bom, acho que deu para passar, né? Então, link da Amazon, comentário. Desculpas aí pelo barulho, curte, comenta, compartilha. Paro por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.